Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo. Mais uma edição do Tabira Podcast. E antes da gente iniciar esse podcast, lembrar que esse projeto só voltou através da Lei de Incentivo ao Audiovisual Paulo Gustavo. Através também do apoio da Prefeitura Municipal de Tabira. E nessa edição, né, mais uma que a gente, graças a Deus, chamou várias pessoas, né? Agora temos aqui Genildo Santana, poeta, escritor, né? Muito bem, Paulinho. E antes de iniciar, Genildo, eu queria que você desse um briefing daquilo, assim, dissesse as suas credenciais, né? Contasse um pouco da sua história, né? Vamos nesse caminho. Muito bem, eu sou Genildo Santana, sou daqui de Tabira, do sítio Cachoeira Grande. Estudei na Escola Arnaldo quando criança, depois fui seminarista da Diocese e estudei em Patos, depois em João Pessoa, nos anos 90. Não me ordenei padre, vim para cá, militei na educação e na cultura, sempre gostava de cultura desde cedo. E em 2003 eu comecei a publicar. A minha ideia era publicar livro a cada 2 anos, aí comecei com o meu primeiro livro chamado Primeiras Vozes. E nessa brincadeira já estamos aí com 9 livros publicados. O mais recente foi Semana de Arte Moderna em 2022, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Muitos cordéis feitos por aí. Na época que gravava CDs, também gravamos alguns CDs com Alexandre Moraes e Adalberto, em 2013. E participação em mesas de glosa. Alexandre Moraes de Afogados. De Afogados, E Zé Adalberto de Itapetim. Além de participação em mesas de glosas, aí desde que a mesa de glosa foi criada em 97 aqui em Tabira, que a gente participa de mesa de glosas. Eu me lembro da primeira, lá no Salão Paroquial. Era, a gente tava desde a primeira. E aí, essa militância cultural que a gente faz desde os anos 90 até hoje, né? Até aí com quase 30 anos praticamente. Isso é o que a gente faz para viver, para ter prazer na vida, para dar um doce na vida. Para comer, para ganhar dinheiro, para coisa. Aí a gente trabalha na educação. Trabalho na Escola Dom Bosco desde 2006 e trabalho na faculdade em Afogados da Engazeira. Sou formado em filosofia, bacharel em teologia, tenho pós-graduação em História do Brasil e agora, durante a pandemia 2020, comecei em 2019, em 2020 produzi a minha dissertação, terminei o meu mestrado em Filosofia da Educação na Universidade Federal de Campina Grande. Uhum. Então hoje eu tenho essa carreira também universitária, né? Então hoje eu volto muito para isso também, além da área cultural, essa área da educação. Ô Genildo, assim, aí vamos lá para trás. Eu me lembro de você seminarista, né? Assim, a primeira lembrança que eu tenho de Genildo Santana foi quando era o seminarista Genildo, que, assim, dessa fase da sua vida, né, que acho que muita gente também lhe conhece dessa época. O que é que lhe fez, primeiro, querer seguir o caminho do sacerdócio naquela época? Isso foi em 90 para 91. Em 89 a gente começou a militar aí nas lutas sindicais, nas lutas populares, através da PJMP, que era Pastoral da Juventude do Meio Popular da Igreja Católica, embora eu fosse do JUC. E aqui tem uma rivalidade muito grande entre JUC e PJMP. PJMP era Socorro Leandro, era Solange Veras, irmã de Aristides, Carlos Veras, um bocado de gente. Romildo, eu, Damião de Virgínio, Paulo Silva, Orlando Leandro, Adeval Soares, as irmãs de Tudinho, Neidinho, era tudo do engajada, JUC. Né? No JUC. Cazuza era o JUC. Então, naquele tempo, me veio a vivência religiosa, né? Na época era padre... Acho que Padre Assis, né? Carlo. Era Padre Carlo ainda. Aí, depois veio o Padre Assis. Quando o Padre Assis veio, em 91 pra cá, conversando com o Padre Assis, aquele negócio, eu me encantei, né? E eu digo, eu queria achar um rumo. Nessa época eu tinha o quê? 18 anos. Novo ainda. Era, novo, procurando um rumo na vida. Aí, conversando, conversa vai, conversa vem, manifestei o desejo de ir pro seminário, queria ser padre, né? Aí Padre Assis aceitou, né? Aí fiz um ano vocacional em 92, 91 para 92. A gente chamava o ano vocacional, que era os encontros na diocese, que era em Triunfo. E isso foi se aprofundando com outros jovens da diocese, de outras paróquias. E em 93 a gente juntou um grupo para ir para o seminário. Éramos 5. Quem era na época? Era 2 de Afogados. Era o Paulo e o Nailton de Afogados, que não se ordenaram.
Era eu e Rildo, daqui de Itabira, Rildo Veras. Lembra de Rildo? Acho que lembro. Era Rildo Veras, que hoje é militante no governo do estado, de causa LGBT e tal. Uma figura espetacular, Rildo. Rildo passou pouco tempo. Rildo passou 6 meses. Não chegou nem a completar o primeiro ano de seminário. E o Miguel, que era de Santa Terezinha, que hoje é o Padre Miguel. Padre Miguel. Que é lá de Carnaíba. Sei quem é. Então, o nosso grupo dos 5 daquele ano da diocese, só o Miguel que se ordenou em 2000, que era quando eu deveria me ordenar também, só que quando chegou lá na etapa final, devido a alguns problemas, a gente... Mas a causa foi essa, a gente queria dar uma contribuição ao mundo, desejo. E fui para o seminário, foi uma experiência maravilhosa, difícil deixar a mãe, deixar tudo, mas acho que difícil também foi chegar na decisão, assim, na sua decisão pessoal de dizer, eu quero contribuir, mas de outra forma. Né? Aí foi mais difícil lá no final. Foi difícil a ida, foi difícil a saída. Porque a família estranhou também, a família estranhou, os amigos estranharam, porque eu venho de uma realidade, né? Vinha de uma realidade muito difícil, no sentido de que tinha tido um pai assassinado fazia 3, 4 anos, 5 anos, em 88, então o pessoal achava que aquilo era reflexo e tal. O reflexo dessa morte eu tenho até hoje, mas na época era mesmo um desejo, estimulado ali pelo Padre Assis, tal, Dom Francisco, então a gente foi conhecendo o mundo, o universo, se encantando, né? E digo, não, eu quero isso pra mim. E era real aquilo, era verdadeiro, tanto que eu passei quase 10 anos, né, nesse projeto. E fomos para Patos, depois fomos para João Pessoa em 94, e lá em João Pessoa moramos de 94 até 99, né? Depois o Paulo saiu em 95, ficou eu, Miguel e Nailton. Dos 5 que foram, apenas 3 terminaram o curso completo, que era o curso de Filosofia e Teologia. Eu desisti em fevereiro de 2000, e é engraçado assim, vou dizer aqui muito intimamente, todo mundo sabe, eu fui chorar na casa de Nailton em Afogados, que eu conversei com o bispo, e fui chorar na casa de Nailton, aí cheguei lá os prantos, o que foi? Eu disse, Nailton, eu desisti, não dá mais pra mim, não dá mais. Aí isso foi de manhã, 9 horas, quando foi, aí Nailton disse, eu vou desistir também, quando foi 3 horas da tarde, Nailton foi falar com o bispo, então saíram os dois no mesmo dia, né, aí foi engraçado, assim, trágico na época, porque eram umas realidades bem difíceis. Aí foi isso, a experiência. Foi uma experiência maravilhosa. Morava em João Pessoa, já fazia cultura nesse tempo, já fazia poesia. Meu primeiro cordel, por exemplo, foi lançado em João Pessoa. Era isso que eu ia perguntar, mas daqui a pouco eu chego nesse Então lá eu já militava, além de ser religioso, eu fazia cultura no seminário, onde eu passei. Eu já fazia, estimulado, já ia com experiência daqui, Dedé Monteiro, Sebastião Dias, né, Vinha Pires, né. Pra ter uma ideia, a gente já tinha a missa do poeta em Itabira, que foi criada por Padre Assis. Eu vinha todo ano para a missa do poeta. No seminário era um rígido muito forte, né? Era uma rigidez, eu não podia sair, mas eu saí, os reitores liberavam, falava com Dom Francisco, que tudo a gente dependia dos superiores. E Dom Francisco ligava para lá e dizia, deixa Nildo vir. Aí eu saía e vinha para a missa do poeta. Eu nunca perdi uma missa do poeta aqui em Itabira, mesmo morando em João Pessoa. Eu vinha, né? Então era o seminarista que vinha para a missa e tal, né? E era legal aquilo, né? Muito bom, foi uma experiência muito boa. Tem umas histórias lá também muito marcantes, muito fortes, tanto que eu sou ligado afetivamente a João Pessoa até hoje. Aí lá em João Pessoa, era uma pergunta que eu iria fazer, você já adiantou a pergunta. O que era que você fazia assim, que despertou também fazer essa parte de poesia lá? O que era que você fazia? Ou se alguém também no seminário, nessa turma que estava lá, também era engajado com poesia? Eu já fazia poesia antes, né? Que eu comecei a fazer poesia em 87, estimulado aí por Dedé Monteiro, 86, 87, por aí. Então, quando eu fui em 93 pro seminário, eu já fazia poesia. Claro que não era com a competência, com a qualidade que tem hoje, que a gente foi amadurecendo e tal. E no seminário, eu me encontrei com alguns colegas seminaristas de outros estados, porque os meus colegas não eram afinados com isso, Miguel não era, Nailton não era, Paulo não era. O João Gomes e o Adão da Diocese de Mossoró foram 2 companheiros muito bons, que eles gostavam também de cantoria, vaquejada, essa coisa nordestina, essa nordestinidade. Do mesmo jeito que eu levava já daqui, eles trouxeram lá de Mossoró. Teve um camarada de Cajazeiras, né? Era Antônio de Cajazeiras. Teve um amigo de Alagoas, né, que tocava sanfona, né? A gente foi juntando um grupinho lá, inclusive criamos um grupo de seminaristas dentro do seminário que nas atividades que tinha lá na igreja,
ordenações, festas, confraternizações, a gente era quem fazia a animação cultural. Isso é porque eu já gravei esse programa com o padre Cícero. Esse programa eu acho que vai antes do dele. Mas na fala que ele disse, ele também falou essa mesma coisa, que no seminário também tinha essa parte da cultura. Né? Muito forte. E era muito estimulado pelos reitores essa coisa cultural, né? E eu ainda tive uma sorte muito grande, que eu era poeta, escrevia cordel, e um dos reitores do seminário era o padre Alberto, que é aqui de Itapetim, que hoje é professor Alberto lá em Serra Talhada. Então o padre Alberto também muito ligado à cultura, à nordestinidade, essa coisa toda. Então quando chegou lá, o padre Alberto disse, oxente, ó, da Diocese de Afogados tem um seminarista que faz poesia, que é poeta, tal, não sei o que, cordelista. Aí pronto, aí o padre Alberto deu toda a força, sabe, deu todo apoio. Estimulou. Eu fiz e vivi momentos assim que eu guardo na minha afetividade, na minha memória, muito bons. Por exemplo, uma vez eu fiz um discurso e declamei para 5.000 pessoas na Praça da Luz, em Guarabira, né? Um cordelzinho. Me lembro que eu fiz poesia, um cordel. Depois eu perdi esse cordel sobre João Pedro Teixeira, numa das maiores passeatas que teve dos Sem Terra da Paraíba. E eu tava lá declamando, já declamei nas passeatas dos Sem Terra em Sapé, sabe? Até cantoria de viola eu fazia, que na época eu até inventei de cantar também, de viola, né? Mas não tinha voz nem toada, era desafinado que só. Mas fazia, improvisava bem. E aí a gente juntou. E eu lancei o meu primeiro cordel, de fato, em 95, com o apoio do padre Alberto, que hoje é o professor Alberto, que é chamado Chico Pereira e o Diabo. Chico Pereira foi um professor nosso de filosofia, que era de Nazarezinho, na Paraíba, e ele contou uma história lá, que ele era parapsicólogo, e ele foi chamado para expulsar o diabo de uma casa. E ele contou uma história bem engraçada, sabe? Eu transformei isso em cordel, né? Tem uma parte engraçada que ele disse, se você é o diabo, cuspe em mim. Eu disse, de repente foi aquela cuspideira na minha cara. Aí disse, aí foi essa coragem todinha que tinha Chico Pereira, né? Foi um cordel que fez muito sucesso lá no meio, né? Porque Chico Pereira era um grande nome da Paraíba, então foi divulgado bem lá nos ciclos culturais de João Pessoa, esse cordel e tal. Então isso me deu um certo renome lá. Tive a sorte também de ter um reitor chamado Padre Paulo Pires, que era de Cajazeiras. E Padre Paulo... Isso no seminário, né? Tá dizendo, né? No seminário. Padre Paulo Pires, um homem inteligentíssimo, estudou em Roma, doutor, professor, já aposentado da Universidade Federal. Uma história linda, teve 2 filhos, depois que a esposa morreu, já com 60 anos, foi que ele se ordenou padre, né? E Padre Paulo Pires gostava muito dessa coisa de nordestinidade também, desse sentimento de ser nordestino. E Padre Paulo Pires, uma vez, me deu assim uns 30, 40 livros só sobre coisa do Nordeste, de poetas, cultura, sabe? E eu fui lendo aquilo e fui cada vez mais, além de Padre Paulo Pires também incentivar muito, sabe? Então eu tive essa sorte. E como eu era o mais animado em relação aos outros, eu fui me tornando o poeta do seminário. Até hoje muita gente só me conhece como poeta. O poeta do seminário. O poeta. É o poeta. Nos encontros que a gente ainda mantém alguns contatos com seminaristas. O poeta, não sei o que, sabe? Então, porque em tudo a gente estava presente lá. Então, era muito forte essa vivência lá. Quando eu vim pra cá, trouxe essa bagagem também pra cá, né? Pra continuar, e estamos aí até hoje. E, assim, aí vindo já esse pós, né? Que eu pensei, assim, a gente pensa que o seminarista, no caso leigo da gente mesmo, assim, pensa, não, os seminaristas só ficam lá estudando e rezando. Almas puras, rezando para Jesus. E às vezes estagia, vai para um lado, vai para outro. Mas é bom também para todos saber que seminarista também vive uma vida não normal, porque não é assim, não é que seja anormal, mas vive uma vida plena também, né? Sim. Inclusive, todo mundo que tinha dom no seminário era estimulado a viver esse dom. Por exemplo, eu era o poeta, tinha outros que... Era o Jair, de Alagoas. Acho que o Padre Cícero deve ter falado que ele era da turma do Padre Cícero. O Jair... O Jair tocava sanfona e era um sanfoneiro finíssimo. Padre Cícero disse que... É porque eu não quero adiantar muito para deixar, né? Mas essa parte eu achei muito interessante. Eles fazem forró de pé de serra. Forró pé de serra, tudo. Eles tinham grupos culturais, então a gente tinha um grupo. No meu caso era poesia com os meninos. A gente juntou um grupo, fazia poesia no seminário. Quando tinha que prestar homenagem a alguém, que sempre tinha muito, a gente era chamado para fazer poesia. Nas semanas teológicas, a gente era chamado a declamar, sabe? Aí tinha outro também que era da Diocese de Patos, que hoje mora
no Ceará, na cidade do Ceará, nos Inhamuns do Ceará, em Tauá, no Ceará, que era Medeiros. Medeiros era uma figura espetacular, chamava Medeirico. Ele era engraçado, era um sertanejo autêntico, né? Que a gente às vezes até é fabricado, mas ele era um sertanejo autêntico, Medeirinho. Até hoje, no jeito de falar dele, é sertanejado. E Medeirinho também gostava muito de poesia. Contou com isso também a ajuda de um frade franciscano aqui de Triunfo, que é da nossa diocese, chamado Frei Chico. Acho que eu já ouvi falar nele. Não, Frei Chico é uma unanimidade. Ele é tio de Josenildo, que tem um sítio aqui, a Fazenda Quilaria da Barra. De vez em quando ele vem para essa fazenda ali em Campos Novos. E Frei Chico é poeta. A gente cantava de viola, eu, Frei Chico, Medeirinho. A gente cantava de viola, Frei Chico era nosso professor, formado em Direito Canônico, com a sumidade. Então lá no seminário a gente tinha essa vivência, ao lado da vivência religiosa, das rezas, das orações, do trabalho pastoral que era muito intenso. Era estimulada essa outra. Então foi um período muito fértil. Acho que para mim foi um dos que eu mais estudei, claro, com certeza, e também um dos que eu mais produzi também, né? E algumas coisas eu tenho. Eu perdi o cordel de João Pedro Teixeira, mas eu tenho até hoje com muito carinho o cordel de Chico Pereira. Depois, numas missões aqui que a gente fez aqui, os seminários da diocese, eu fiz um cordel sobre o padre Roberto François, que era de Mirandiba, né? Foi em 96 que teve umas missões, que a gente todo ano fazia missões na diocese, os seminaristas. Inclusive aqui em Itabira, que a gente fez um tempo. Juntava os seminaristas tudo e os padres iam fazer missões. Aí eu fiz um cordel sobre Roberto François. Foram os 2 primeiros que eu fiz. Depois eu não fiz mais. Aí vim embora, aí depois, quando eu tornei a publicar e realmente fazer carreira literária, já foi aqui em Itabira depois de 2003. Genildo, vindo agora mais para esse pós-seminário, que aí é onde eu acho que cresceu mais a figura do Genildo, poeta. De lá para cá, né, você disse que já foram quantos livros? 9, né? Do primeiro ao último, assim, deu um apanhado mais ou menos daquilo que você fez, né, daquilo que você escreveu? Em 2003 eu publiquei Primeiras Vozes, que a minha meta era publicar um livro a cada 2 anos. Mas desse tempo do seminário, saiu do seminário em que ano, mais ou menos? Em fevereiro de 2000. Ah, tá. Porque pra mim tinha sido um pouco pra trás. Entendi. A gente terminou o seminário em 99 e em 2000 vim pra cá. Vim pra me ordenar. Em janeiro de 2000 tava certo que eu ia me ordenar, ia trabalhar em Mirandiba com o padre Ademar. Já tava tudo certo lá, eu andava muito pra Mirandiba. Só que devido a alguns problemas, alguma coisa e tal, aí eu tive que conversar com o bispo e pedir pra me afastar. Pedir a dispensa, hein? Aí eu comecei a publicar em 2003. Não sabia como publicar, nem como fazer. Aí fui a Afogado da Engazeira e conversei com os meninos da Gráfica Casa Branca, que antigamente era na Manuel Borba. Me lembro. Aí conversei com o Danilo. Aí a gente combinou, custa tanto, tal. Eu digo, meu Deus, será que eu tenho dinheiro pra fazer isso? Aí fiz o primeiro. Foi um lançamento assim espetacular na Câmara de Vereadores, assim, 15 de março de 2003. Sabe, foi um dos melhores que eu tive. Acho que era o primeiro também, todo mundo dando aquela força e tal, não sei o quê. Foi Dona Nevinha que fez a abertura todinha, né? Aí tava os poetas tudinho, tava muito cultural. Porque na época eu era como que uma estrela em ascensão aqui, né? Que antes eu fazia lá na Paraíba, todo mundo foi lá, mas agora não, eu tava fazendo aqui. Aqui em Itabira. Então, comecei em 2003, Primeiras Vozes. Em 2005 eu fiz um para uma sobrinha chamado Portanto Te Amar, que são reflexões filosóficas, falando sobre vários temas: Deus, diabo, demônio, sexo, amor, vida, morte. Cada capítulo é uma temática filosófica. Em 2007, eu publiquei um livro de teologia chamado Profecia, motivado por Dom Francisco. Porque a minha tese de graduação do curso de teologia foi sobre a profecia latino-americana, bíblica. E aí, quando eu mandei para Dom Francisco em 2005, em 2006, ele disse: meu filho, ficou tão bom que merecia ser publicado. Aí Dom Francisco morreu, em 2006. Na emoção daquela morte, eu digo, eu vou atender o pedido de Dom Francisco. Aí publiquei o livro em 2007, chama Profecia. Só que em 2007 aconteceu uma tragédia conosco, né? Morreu minha sogra, morreu minha noiva. E aí que era Sílnia, né? E aí eu desanimei do projeto, desanimei de tudo. 2008 para mim é um ano que eu nem conto na minha existência, porque 2008 foi um ano assim muito difícil. Voltei porque os amigos, o pessoal da faculdade, muitos amigos em 2009... foram conversar comigo. Eu não queria mais fazer poesia, não queria mais fazer nada. Porque desanima, né? Entendo. Aí fiquei muito difícil em 2008. Aí em 2009 eu voltei. Só que eu só voltei a escrever mesmo em 2010. Quer dizer,
praticamente 3 anos depois do acidente, foi que eu voltei a escrever. E aí voltei ao projeto. Aí em 2011 publiquei uns sonetos e outros versos, que marcam o meu retorno. Inclusive, Dedé tem um poema lá bonito: querido poeta, aplaudo-te a volta, que volta bonita. Você tá voltando ao cenário, que realmente eu tinha deixado tudo. Eu não queria mais nada, não queria mais ser poeta, escritor, professor, não queria mais nada. Aí em 2011 eu publiquei Primeiras Vozes. Em 2013 eu publiquei Nas Águas do Pajeú, tudo poesia, né? Nas Águas do Pajeú. Em 2014 publiquei Ditadura Militar 50 anos, que é um livro mais de história, de análises históricas. 50 anos o perigo é esquecer. Em 2016 fiz outro livro de teologia chamado A Igreja que Vale a Pena, falando sobre a igreja latino-americana, teologia da libertação, essas coisas. Em 2016. Em 2018 publiquei um romance chamado Guerreiro que Cai de Pé, o romance da Bela A, que é a minha obra mais densa, quase 300 páginas. Os outros são livros pequenos. Pequenos, né? 100 páginas, 100 e poucas páginas. Esse não, esse deu quase 300 páginas, que é um romance muito denso. E em 2020, aí em 2019 comecei o mestrado, aí o mestrado me consumiu muito, 2019, 20. E em 2022 publiquei Semana de Arte Moderna 100 anos, um grito da consciência nacional, que é uma pegada meio filosófica na Semana de Arte Moderna, comemorando os 100 anos. Os 100 anos da... Esses são os meus livros, né? Ao lado disso eu fazia muitos cordéis. Aí cordéis são muitos, são 20, 30 cordéis. Aí falou também que gravou um CD. Eu vi naquele que você me mandou, naquele PowerPoint, que tem um CD. Eu digo, Genildo, eu não, assim, eu confesso que eu não recordava. Mas é cantando, não, é declamando. Declamando, né? poesia. Um dia eu tava com o Alexandre Moraes tomando uma cerveja com ele lá na casa dele em Afogados. Eu digo, Alexandre, em 2013, em 2012, eu digo, Alexandre, vamos gravar um CD, nós dois. Ele comprou a ideia, tiramos as fotos, tem uns amigos em Afogados, um instrutor muito bom, um pessoal de Afogados maravilhoso, do mundo cultural lá. Aí vamos, aí tiramos as fotos, gravamos o CD, os amigos gravaram, todo mundo ajudou e publicamos, e gravamos o CD chamado Pajeú de Nós Dois. Esse CD assim foi muito bom pra nós, porque nos colocou assim também em evidência no mundo cultural, sabe? Foi um período que a gente também trabalhou muito. No impulso desse e no sucesso desse primeiro, Alexandre veio com a ideia do segundo, que era eu, Alexandre e Zé Adalberto Itapetim, que é uma figura espetacular. Aí Zé Adalberto, aí fizemos retrato 3x3. Isso em um ano, né? E depois eu fiz um sozinho em 2015 chamado Últimos Cânticos, que são poesias mais contando histórias, causos, no estilo de Rolando Boldrin, né? Naquelas poesias bem longas, causos longos. Aí eu fui fazendo poesias assim, bem diferentes inclusive, e publiquei com 15 poesias, né? Esses CDs. Tudo isso paralelo, ó. Foi um período muito bom para nós, para mim no caso, ali entre quando eu voltei em 2011, até 2016. Porque foi um período onde a gente se envolveu com Sesc, se envolveu com cultura, a gente tava no auge ali. Culturalmente ali foi o melhor período, no meu caso, para mim, né? Depois de 2016, com o golpe de Dilma, que entrou Temer e depois Bolsonaro, pararam os incentivos. A cultura, né? Parou tudo. Aí foi quando a gente também deu uma parada, né? Tanto que não tem muita produção. Se eu mostrar a minha produção mesmo, se for fazer um quantitativo, o auge que eu produzi muito foi entre 2011 e 2016. E é uma coisa assim que você fala numa questão que pra gente que produz, pensa na cultura, eu da minha parte, você da sua, mas se não tiver incentivo, assim, incentivo do governo, não para o grande, mas justamente para o pequeno, que é o que, graças a Deus, teve agora. Com esse projeto do podcast que eu tenho ainda, né? Eu comecei eu com o Léo Brasil, depois eu fui fazendo só, mas peguei gosto. Mas mesmo assim, chegou um tempo que eu ficava, ou eu continuo, ou eu paro, porque não dava. Chega um tempo que, assim, você emprega tempo, tudo assim, mas chega um tempo que você fica desestimulado, né? E quando teve essa oportunidade de voltar através dessa lei, eu digo, não, eu vou atrás. É isso que eu queria que você dissesse sobre a importância, porque isso eu perguntei a Dedé também. E Dedé disse uma coisa que eu não sei se foi eu que disse ou se foi Dedé que disse, mas tem a frase que a gente ficou em consonância: cultura não é despesa.
é investimento. A gente entende que cultura é a alma do povo. Se você comparar a sociedade a um corpo humano é composto de corpo, alma e espírito. A sociedade, ela não é só materialidade, ela não é só empresa, empresário, pessoal que enricou, ruas bem asfaltadas, prédios bonitos, casas bonitas, mas essa materialidade toda não. Isso é muito importante. A vida não é só dinheiro no banco, nem uma cama boa para dormir, um ar-condicionado, uma casa com piscina. Isso é importante para viver bem. Mas isso é importante do ponto de vista material, uma boa comida. Claro, isso é maravilhoso, você comer bem, né, ir à pizzaria, comer, né? Mas isso é a parte material. Ao lado dela, tem também a questão cultural. Cultura não é uma coisa... Quem defende muito isso é um cara maravilhoso chamado Antônio Cândido, um literato que desde os anos 40 encanta o Brasil. Ele morreu agora em 2017. Antônio Cândido, ele dizia que o povo tinha que ter acesso à literatura. O povo tem direito à literatura. O povo tem direito, o povo simples mesmo. Ele dizia assim, ele é de São Paulo, ele dizia, o caipira tem que ler Dostoiévski. Dostoiévski não é coisa só para professor da USP, não. Né? Guimarães Rosa não é só para professor da USP, não. É para dona de casa ler Guimarães Rosa. O Grande Sertão Vereda, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Então, cultura, o povo tem que ter acesso à cultura. Cultura não é só uma coisa de alguns privilegiados que podem comprar livros, porque é caro, né? É caro. Que pode assistir um bom filme, né? Porque acabou criando-se uma rotulação de que o povo pobre não pode, uma pessoa do sítio não pode ouvir aquele André Rieu, né, Luciano Pavarotti, aqueles tenores. Por que não? Eles têm o direito de ouvir essa coisa boa também. Gostar ou não, aí já vai dele, né? É pessoal. Mas o povo tem que ter acesso à cultura, o povo tem que ter acesso à literatura. E se não for através do incentivo governamental, não vai, porque as iniciativas privadas são difíceis. No meu caso, eu sempre patrocinei meus livros, eu sempre banquei, eu nunca tive apoio de... Aqui e acolá teve um ou outro que alguém patrocinou, mas só um ou dois. Os outros é eu bancando mesmo, para fazer, né? Mas o povo tem que ter acesso à cultura. E graças a essa lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, né? Infelizmente nós tivemos aí 2 governos que não têm interesse em cultura, que não tinham incentivo, que inclusive tinha raiva de pessoas culturais, tinha ódio de cultura, porque você não gostar é uma coisa, mas além de não gostar ainda ter ódio e contra nas palavras, nos gestos, nos estímulos, né? E agora, graças a Deus, porque criou-se que muitas vezes alguém pensa que só vai para alguns privilegiados, né? É essa visão que eu também tinha. Mas pronto, na primeira lei Aldir Blanc mesmo aqui, teve muita gente que recebeu sendo do contra, vamos dizer, aquele negócio que diz ser do contra, que era o governo de Sebastião Dias, né? Como também agora, quando foi para receber muita gente também que seria contra o governo de Nissim agora, também recebeu. E eu acho que é como deve ser democrático. Se você tem cultura, se você tem um projeto, se você tem alguma coisa a contribuir, precisa desse incentivo para fazer o seu projeto andar, aí é válido. É porque o que às vezes e também a gente tem que ver isso também, né? Tem muita corrupção, né, por aí ainda, infelizmente, né? É o não que tem. Mancha. Mas vai muito da honestidade de quem está fazendo, dos produtores. Mas os editais que estão aí, por exemplo, a Fundarp faz edital, é para todo mundo. Agora, claro que tem um pessoal no Recife que é especialista nisso. Tanto que os editais, por exemplo, da Fundarp só saía por Recife, zona metropolitana. Pro Sertão quase não vinha. Porque o pessoal do Sertão não fazia. Quem alertou para isso foi o Alexandre Moraes, de Afogados. Alexandre, há mais de 10, 15 anos que Alexandre vem trabalhando só com o edital do Fundarp. Ele fez um projeto lá chamado Pajeú em Poesia 10 anos com apoio da Fundarp. Porque ele resolveu fazer projeto. E ele foi dizendo, não adianta ir para a prefeitura, não adianta ser amigo de prefeito. Você pode ser irmão do governador, você não consegue. Tem que fazer um projeto bonito, depois prestar conta, fazer o evento, prestar conta. Porque é assim que a coisa funciona.
O problema é que a gente não se especializou nisso. E o pessoal da Zona da Mata, do Agreste, de Caruaru pra cima, se especializou. Então, muita coisa que vai pra aí. Mesmo assim é no Brasil. Esses grandes cantores, eles têm equipes pra fazer isso. Para captar recursos. Para captar recursos. Por isso que eles conseguem, né? Por isso que eles conseguem. Muito. Porque os editais estão aí. O que nós tivemos foi um problema de um governo que nem os editais tinham. Né? E teve questão assim, da cultura no geral, tanto na parte do visual como na parte do canto, né? Do canto do áudio, no caso, né? Porque tinha muito projeto. Porque tem muitos órgãos que patrocinam. O Banco do Brasil patrocina, o Banco do Nordeste patrocina, Sesc patrocina. Inclusive, nesse período que a gente produziu muito, era graças ao Sesc de Triunfo, que a gente fez uma parceria com o Sesc, tinha um grupinho lá muito bom. A gente não saía do Sesc de Triunfo. Eu passava 2 dias aqui, 4 dias era no Sesc em Triunfo, fazendo atividades culturais e fazendo projeto e fazendo parceria com o Sesc. Então isso permitiu que a gente produzisse muito e tivesse tempo. Porque é como um casamento. Só amor não resolve, não. Se você não ligar para as questões financeiras, se não ligar para outras realidades, não pense que vai viver de amor, não. Mesmo assim, é a cultura. Não é que o pessoal queira enricar com cultura, que seja mercenário ou que sejam capitalistas miseráveis. Não. É porque para fazer cultura precisa de dinheiro, de investimento. Vamos botar uma dupla de cantadores, assim, que queira fazer... tem um festival lá vamos botar assim, lá em Campina Grande. Mas para ir tem custo. Você não... assim, eu acho que muitos deles botam do próprio bolso, mas se pudesse ter alguma lei assim de incentivo para esse fim, que eu acho que deve ter também, né? Mas para você custear essas despesas assim, né? É importante. Não, para você ter uma ideia, um festival de violeiros, como tem muito por aí, é que os poetas souberam se organizar e eles souberam fazer uma coisa que nós outros declamadores nunca conseguimos. Eles conseguiram fazer parcerias entre eles mesmos, né? Os cantadores fizeram isso há um tempo. Mas um festival de violeiros aqui em Itabira hoje, você não faz com menos de 15, 20 mil, não. Um festival, uma noite, para cantar 3 horas. Porque você pega 5 duplas, já são 10 cantadores, R$1.000 para cada um, já vai R$10.000 ali. Aí você vai trazer um cantador de João Pessoa, que vai ter despesa com gasolina. Aí tem hospedagem, aí tem declamadores, né? Tem outras atrações, tem o som. O pessoal que vai botar o som, tem os técnicos que vão trabalhar para que tudo funcione bem, tem o pessoal do próprio evento que vai trabalhar. Então, são eventos E lembrando também, eu acho que Genildo sabe disso, muita gente também trabalha, faz voluntário também, né? Além disso, né? Só que de um tempo para cá a gente tem pensado muito que essa questão do voluntariado é uma realidade complicada, porque é um serviço. O que a gente faz é muito bonito, o que a gente faz é maravilhoso, é cultura, é poesia, mas é um serviço que demanda tempo, demanda esforço, demanda um trabalho. Por exemplo, a gente declama poesia, né? Um monte. Eu mesmo declamo 1 milhão. Mas ali tem um trabalho de mimese que você faz. Tem poesia que eu passo 1 mês para decorar. 1 mês para decorar uma poesia. Né? Uma poesia longa, poesia de Augusto dos Anjos, por exemplo, poesias... diz, mas é bonito lá o produto final. Mas que memória boa. Mas essa memória a gente faz. Tem que exercitar, né? É trabalhoso. Quando a gente tá esperando ali na fila de Goreto para pagar uma conta ali que tem 15 pessoas na frente, é um momento muito bom para você ficar exercitando a mente, memorizando. Você vai, sabe? Então, tem trabalho. Não é uma coisa assim, caída do céu. E para você poder se dedicar a isso, porque veja bem, tirando Sebastião Dias, que Deus o tenha, Zé Carlos, não, que é até Zé Carlos, e outros cantadores, nenhum artista de Itabira vive unicamente da arte. Todo mundo sempre tem que ter outra atividade. Outra assim, o seu ganha-pão tem que vir de algum lugar. O ganha-pão vem de outro lugar, porque da arte mesmo não dá. E você não vai morrer de fome para fazer cultura. Você não vai deixar de trabalhar para fazer cultura. Então você vê que a maioria dos poetas são professores, Zipa é poeta, mas tem o bar, né? Tem um bar, outros são agricultores. Agora Sebastião Dias não. Sebastião Dias é cantador, graças a Deus, um dos melhores que a gente teve. Sebastião Dias foi um poeta que foi ser prefeito, né? Não é, mas ele foi ser por uma questão de ego, de querer as motivações dele. Mas não era, com certeza as motivações não eram financeiras não, porque ele não precisava, né? Porque já ganhava bem como cantador, porque era um cantador bom e tal. Então,
vivia só de cultura. Né? Então, sustentou a família com viola. Sebastião Dias não sustentou a família, senão os meninos dele tinham morrido de fome, porque ele vai ser prefeito agora já na velhice, né? E esses meninos, né? Então, Ieda, coitado, tinha passado fome se não fosse a viola. Então, ele era um homem que vivia só da arte, que é o que os cantadores, graças a Deus, conseguem. Eles vão para outras atividades porque tem tempo, tem desejo, tem vontade. Mas se não precisar ir, não vai não. Pronto, aí vamos agora avançar um pouquinho, vamos vir agora mais recente. Tem algum projeto, alguma coisa que teu, assim, encaminhado? Tenho, porque eu resolvi me dedicar muito à literatura. Eu tenho, meus projetos são todos literários, né? Eu não tenho um projeto. Eu fiz programa de rádio há muito tempo, que era um sucesso aqui, 3 anos na Rádio Cidade. Quando a Rádio Cidade qual o programa? Era Cidade Cultural. Todo sábado, eram 2 horas de programa que Paulo Manu me deu, eu não tinha custo nenhum para isso, não pagava nada a rádio, que é caro, né? O horário. E Paulo Manu me deu 2 horas para eu fazer cultura. Né? E foram 3 anos. Uma rádio comercial, né? Uma rádio comercial. Não, e foi um programa que era um sucesso aqui no meio cultural. Eu deixei porque tive que estudar, fazer mestrado, e era final de semana, fazer pós-graduação. Muita gente pensa, assim, sem querer cortar, mas muita gente pensa que o rádio ninguém escuta. Agora vá assim por aí. Poxa, não, pelo contrário, o rádio é um veículo dos mais utilizados hoje em dia. É muito bom o rádio. Eu tenho vontade de voltar a fazer rádio. O negócio é o tempo, que o trabalho não deixa, mas eu tenho vontade de fazer o programa de novo. Muita vontade. Então, meus projetos hoje não são mais de fazer rádio, nem de fazer nada. Meus projetos são de publicar livros. Né? E eu tenho, assim, um livro que eu estou guardando ele para uma oportunidade, que é intitulado, ele já está pronto, eu não vou mexer mais nele em nada, que é Cultura Nordestina, Vi, Fiz e Vivi. Não é uma biografia minha, mas é mostrando um pouco esse universo nosso. Inclusive eu falo mais nos outros do que em mim, como fui conhecendo os outros. Então eu começo com Sebastião Dias, com Dedé Monteiro, Nevinha Pires, sabe? Carmen Pedrosa, da Borborema. Falo do nascimento da Mesa de Glosa, falo do nascimento da Missa do Poeta, Zé Marculino. É um livro que está muito extenso. E ao lado do que eu vou falando, eu vou colocando fotos. Foi isso que me assustou ainda para levar para a gráfica, porque quando vier a quantidade de fotos, isso vai ficar muito caro, né? Se fosse só as letras, o texto era mais simples, né? Mas ele tem muita foto. Então eu falo em Sebastião Dias, boto foto, falo em Dedé, boto foto, falo na Missa do Poeta, boto foto, mostro o universo da Mesa de Glosa, mostro foto, mostro o universo cultural, sabe? Então, falo em Luiz Gonzaga. Então, cultura nordestina, Vi, Fiz e Vivi. Outro que está mais pronto ainda e que está mais simples é um livro que foi produto da minha tese de pós-graduação em História, que é sobre Celeste Vidal. Esse já está pronto. Inclusive está pronto para ir para a gráfica, né, que é Celeste Vidal, Uma Vida na Ditadura Militar. Né? Eu conheci Celeste Vidal, fui amigo de Celeste. Ela era da onde? Ela era de Água Branca, mas morou aqui em Itabira. Ela é irmã de Vidal, da lanchonete. Sim. Que ela foi torturada, inclusive é considerada a primeira mulher torturada na história do Brasil, que ela foi presa no dia mesmo do golpe. Ainda tem a besta elétrica que quer que isso volte. Ainda tem uns que quer que voltem. Não tem nem qualificação para quem quer aquele período de volta. Ou fica. Bom, é outra coisa. Então eu tenho um livro sobre ela, né? Que esse está pronto. Esse aí eu só não botei na gráfica ainda porque eu digo, não, eu vou. Porque eu tenho um que eu tô fazendo sobre a minha terra, a Cachoeira. E esse livro já era para ter sido publicado. Eu tô vendo se eu boto da Cachoeira primeiro, depois o de Celeste. Ou se faço os dois ao mesmo tempo. Vou na gráfica, qualquer hora dessa, conversar. Esses são os meus projetos literários. Assim, que você tem como futuro, né, para você, né? Isso na arte da cultura, né? Porque como eu faço educação, e eu sou ligado a uma Associação Nacional de Filosofia, que é chamada ANPOF, então como eu estou com muita produção também filosófica, mas isso é mais voltado para o meu acadêmico, eu tenho 2 livros de filosofia prontos. Um sobre Sócrates e Platão, né, fruto dessas minhas pesquisas desde que eu estudava em Cajazeiras, em Campina Grande, e outro, a minha própria tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, que deu um livro muito denso, quase 160 páginas de tese, foi 1 ano produzindo essa dissertação, que está muito bonita, que é um triálogo entre a filosofia, a poesia e a educação, né,
que foi a minha tese, que me deu o título de mestre em filosofia, que eu quero também publicá-la, né? Eu digo a meus alunos da faculdade que tudo que a gente escreve deve ser publicado. Eu tenho uma imagem muito bonita que vem da Bíblia, que é assim, Jesus tem uma parte que ele diz assim, você não pega um candeeiro e bota debaixo da mesa. Uhum. Ele não vai iluminar nada, você tem que colocar em cima da mesa. Então todo conhecimento que a gente produz na faculdade, e a gente produz muito conhecimento na faculdade, deve ser publicado para que as pessoas possam conhecer. Naquela ideia que eu falei anteriormente de Antônio Cândido, de que o povo tem que ter direito a... Por isso que tudo que eu produzo eu conhecimento, né? Que o povo tem que ter direito a conhecer. Então, ditadura militar não é só um tema para historiadores. Por isso que eu fiz um livrinho pequeno, para que todo mundo possa... Um agricultor pode ler meu livro e entender o que é a ditadura militar. Assim como um acadêmico pode ler também e entender. E assim, sabe? Tem muita gente que viveu aquela época, que era daqui, assim, agricultor, ou então da cidade, que viveu naquela época e que não entendeu naquela época como era, ou então nem se deu conta. Né? Aí o povo tem que ter acesso a isso que a gente discute no meio acadêmico. Eu sou muito a favor disso, eu acho que tem que publicar tudo. Por isso que eu publico muito. E se me dão espaço... Hoje, por exemplo, eu escrevo entre minhas atividades, eu escrevo a cada 3 meses para a página da Anpof, que é publicado, né? Inclusive, tem uma vaidade pessoal dizer, meu Deus do céu, foi no Le Diplomatique de Paris, tem uma parceria, né? Então um dos textos foi para lá, né? Que tem uma parceria com a Anpof, que são reflexões filosóficas, sabe? Mas é outro mundo. Era a questão da razão poética, Maria Zambrano, que é uma filósofa espanhola, tal, linda, maravilhosa. E hoje eu escrevo para um blog da Arquidiocese da Paraíba, chamado Teologia Nordeste, que é um espaço onde a gente reflete sobre questões religiosas do ponto de vista da teologia. Aí ali a gente faz teologia. Então, eu faço teologia com o pessoal da Teologia Nordeste, eu faço história com o pessoal da Faculdade de Filosofia e faço filosofia com o pessoal da Anpof, sabe? Isso é no meio acadêmico. Como é que captura isso aí dentro? A mente se adapta, né? A mente é como o corpo. A gente vai exercitando e vai... Participo dos simpósios que eu tenho a oportunidade. Inclusive, esse ano a gente vai para o Recife, para um encontro da Anpof, que reúne filósofos da América Latina inteira. Então é uma semana de atividades. É muito bom estar no meio desse pessoal, que é outro nível, outra mentalidade. Aí eu vou dar palestras também, vou lançar meu livro lá e vou ver as palestras dos outros. Aprender, estudar, conviver, trocar figurinha com os outros. Isso é as publicações que eu faço no meio acadêmico, né? Que não é muito ligado à cultura popular, não. Isso é outra atividade da universidade, da faculdade e tal, né? Mas eu tenho projetos também nessa área de publicações. E assim, aí voltando um pouco o assunto, era uma coisa que eu ia lhe perguntar. Você falou vários poetas aí, várias pessoas, né? Eu queria saber qual foram as suas referências, assim, desde quando você foi despertado para o lado da poesia, para o lado também de ser escritor, de ser declamador. Quem foi que lhe inspirou? Assim, essas pessoas, para mim, são algo que eu queria alcançar, que eu queria ser. Quem seriam? Primeiro eu tenho isso no gene, que a minha mãe era poetisa, minha tia Lídia eram poetisas, faziam poesia. Acho que delas vem isso, e eram professoras também. Então hoje eu sou muito ligado afetivamente às duas. Minha tia Rita também era professora, tia Tonhesa era professora. Mas minha mãe e tia Lídia faziam poesia, brincavam, rimavam, então eu carrego muito isso. Mas para dizer, de influência direta mesmo, Sebastião Dias e Dedé Monteiro foram muito fortes na minha vida, né? Sebastião Dias como cantador, como aquela figura, né? E Dedé Monteiro, claro, esse que foi muito presente na minha vida, esse foi a motivação mesmo, maravilhosa. Ele sabe disso, eu digo a ele fica... Não diga isso nos cantos não, mas eu digo, Dedé Monteiro foi a primeira grande referência que eu tive na minha vida. Acho que de muita gente, né? Eu vi uma entrevista acho que foi Dudu Moraes, ele num podcast lá acho que é de Monteiro, Nordestino Podcast, acho que era esse. E ele dizendo também que uma das pessoas que... Deixa essa moto passar. Uma das pessoas que ele se inspirou, assim, que inspirou ele a poesia foi Dedé Monteiro. Foi. Então, para mim, no meu caso, foi muito, porque Dedé
desde quando eu era adolescente ali, que Dedé vinha estimulando. Acho que eu comecei a escrever lá no Arnaldo, em 86, motivado porque eu via Dedé, ele estimulava, né? E naquele tempo, depois, claro, teve outras, como Devinha Pires, Dulce Lima, as daqui. Depois que a gente cresceu um pouquinho mais, que já estava fazendo alguma coisa motivado por eles, né? Veio outras referências. Aí, claro, a gente conheceu outras. Então eu tenho hoje, por exemplo, Ariano Suassuna, que desde que eu conheci a obra de Ariano Suassuna e conheci a Ariano pessoalmente, no seminário que a gente tem acesso, aí também a Ariano me cantou. Ele já veio aqui, né, Ariano? Já veio aqui. Nesse dia eu não... Em 2009. Eu queria ter ido e não fui. Em 2009 ele veio aqui, o pessoal trouxe ele aqui pra quadra, eu fui. Eu não ia não porque eu ainda tava naquele clima de tristeza, de luto, né? De né? coisa. Eu só fui porque, pra você ter uma ideia, Dedé Monteiro foi lá em casa. Disse, lhe buscar. Vá. Eu digo, vou não, Dedé, eu não quero não. E principalmente Ariano, que era o meu grande, desde os anos 90, né? Isso foi em 2008 para 2009. E eu tinha uma aluna lindinha, assim, maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela até hoje, que era vizinha de Li, chamada Ituiara. E Ituiara era minha aluna, um amorzinho, e Ituiara disse, vá, Gê, eu fico com você. Que eu não ia não, eu tava mesmo assim numa fragilidade. E Tuiara ficou comigo o tempo todo. E não ficou, e dizer ficar comigo ainda é simplificar a coisa. Ficou comigo enxugando minhas lágrimas, né? E porque eu chorava. Quando a Ariana entrou dançando Madeira do Rosarinho na quadra, as minhas lágrimas desciam. Porque tocaram Madeira e ele entrou dançando, né? Até chegar no palco. Depois a gente foi lá tirar foto com ele. Então Ariano Suassuna é outra grande referência na minha vida. E era um grande pensador, né? Grande. Ele nos deu uma base muito boa dessa nordestinidade que a gente carrega, desse escrever. E outro é um professor que eu tive de filosofia, aquele para qual eu fiz o primeiro cordel, chamado Chico Pereira. Né? Então, Chico Pereira foi meu professor de filosofia. Chico Pereira foi uma figura muito importante na minha vida. Ele é filho de cangaceiro, tem uma história também muito... Tem um livro chamado Vingança Não, tem uns... Sabe? Tanto que nos meus livros, em quase todos, eu falo em Ariano Suassuna e Chico Pereira. Quase todos. Eu acho que só um outro de poesia que eu não falo. Nas Águas do Pajé eu acho que eu não falo, que é uma coisa mais só daqui. E nos de teologia, mas nos outros tudinho, eu sempre faço referência a Chico Pereira e Ariano Suassuna, né? E também a Dedé Monteiro. Pronto, aí tu falou num livro aí que eu ia perguntar, porque tem um parceiro, né, que eu conheci, eu já conheci, mas fiquei mais íntimo, assim, de 2 anos pra cá, que é Sandro Vasconcelos, que é casado com Rízia. Ele ele letrou uma música, fez uma letra lá falando sobre o Rio Pajeú e eu coloquei a melodia. E esse tema Rio Pajeú, pra mim, assim, pra gente que vive aqui, é muito forte. Sabe por quê? A gente tá assistindo, infelizmente, a morte de um rio. Né? E assim, eu queria saber o que é que você acha. Eu não sei se essa temática também foi no seu livro, mas o que é que você acha dessa parte também, da cultura também se meter nessa parte de querer manter o meio ambiente, de querer restaurar essas coisas assim? Tem uma reflexão filosófica de 2 filósofos chamados Deleuze e Guattari, que eles dizem que o papel da arte é criar afetos. O papel da poesia da filosofia é criar conceito, o papel da arte é criar afetos. Afetos são percepções e sensações. Se a arte não provoca em você e em mim percepções e sensações, sentimentos, então significa que essa arte é muito pobre, muito simples. Franz Kafka diz uma coisa muito parecida. Kafka diz assim que um livro bom é aquele livro que nos dá uma machadada que quebra a nossa cabeça no meio, sabe? É um livro que mexe, é um livro que modifica a nossa vida. Então isso é a arte que influencia. Então a música, o teatro, a dança, a poesia deve nos provocar, devem ser marteladas. Chico César diz assim, a minha arte está dizendo isso diretamente para os fascistas, nazistas, bolsonaristas, né, homofóbicos, machistas, racistas, misóginos, ele está dizendo para essa turma, a minha arte é uma foice na garganta de vocês, sabe? Então tem essa ideia da arte
A arte, porque muita gente acha que a arte é uma coisa assim, pura, surreal, fora da realidade, mística. Não. A arte deve nos provocar e provocar muito. Então a arte tem essa dimensão também intra-humana, que é do sentimento, mas também tem a dimensão social. A arte que não provoca uma mudança social em quem lê aquela poesia, em quem lê aquele livro, não merece nem ser chamada de arte, inclusive. Tem uma música muito que assim todo mundo lembra, que foi lançada no tempo da ditadura mesmo, que muitas pessoas não entenderam, mas depois, quando entenderam, foram boicotar, né? Que é aquela Caminhando e Cantando, né? Que Geraldo Vandré, ele quase acho que é Geraldo Vandré essa música, né? Não, ele quase morre por conta dessa música. Geraldo, Chico, Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, ele conta uma história no Jô Soares, que ele foi... É uma entrevista que eu nunca vou esquecer, que ele foi no Jô Soares lá contar o novo CD dele, que era um CD e um DVD, e do nada virou para essa parte, ele contando que, só para não falar muito sobre isso, porque assim, eu achei muito triste, mas é uma coisa que tem que ser dita. Ele dizendo que ele lá na cadeia, preso, alguém reconheceu ele, ele é cantor, tá certo, traga um violão porque ele vai tocar para mim. Ele toca não. Você vai tocar, você não vai tocar não, aí com caceteta. Ele disse que ele tocou para uma plateia lá de militares lá, mas a contragosto. Então é a arte que provoca. Então a arte que não provoca, ela não deve nem ser... Ela não está cumprindo o seu papel. Porque não é só falar de amor, falar da beleza da lua. Muita gente acha que os poetas ficam falando do passado nostálgico. Não, a gente tem que falar também é como a educação. Uma educação que não transforma, uma educação que não mexe. Eu dou aula. Tem dia que eu dou uma aula tão sem alma, mas tem dia que você dá uma aula de história que você provoca o aluno, que ele volta para casa com questionamento, ele vai questionar o pai e a mãe sobre realidades. Então essa é a aula que deve ser dada. Mesmo assim, a poesia é a questão do Rio Pajeú. A arte tem que ser usada para denunciar o que está se fazendo com o Rio Pajeú. A arte tem que denunciar os pobres do mundo. A arte tem que denunciar os corruptos, tem que denunciar essa política que a gente vive, que parece que só tem esse jeito de fazer, e não tem só esse jeito, tem outro jeito de fazer política, né? Isso a nível nacional, estadual e municipal. Então tem outro jeito de fazer política. Eduardo Galeano tem uma frase muito bonita que ele diz assim, Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, fez um livro chamado As Vias Abertas da América Latina, que é um livro também que mexeu, inclusive por causa disso. Foi expulso do Uruguai, ameaçado de morte e tal. Que diz assim, é possível gestar na barriga deste mundo outro mundo. Então na barriga dessa política que está aí, dessa politicagem, é possível gestar outra política diferente. O problema é que os atores não querem fazer isso. Então a arte, ela deve ser também uma arte denúncia. É como a fé. Uma fé católica, evangélica, muçulmana, que não for uma fé crítica, não pode ser nem coisa, é chamada de alienação. Uma fé que fica nos anjos, nos santos, e esquece nessa coisa toda. Da coisa e esquece terrena, dos irmãos que estão passando fome. Que esquece que a fome é porque um político roubou. Essa fé não é uma alienação. Por isso que o pessoal tem raiva de uma pessoa como Júlio Lancelotti, por exemplo. Do mesmo jeito que tinha raiva do Helder Câmara, tinha raiva de Dom Francisco, porque eram pessoas que martelavam. Como tem raiva de Chico César, como o pessoal tinha raiva de Geraldo Vandré, de Geraldo Azevedo, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, porque a arte deles era uma arte provocativa. Então, os desumanos, aquelas 5 palavrinhas que a gente diz que são inimigas, misóginos, racistas, machistas, homofóbicos, xenófobos, eles vão ter ódio de gente assim, né? Vão ter ódio de gente assim. Eu acho que o que teria que ter em tudo, desde o político ao pessoal, é respeito. É você saber respeitar. Porque, assim, eu confesso, né, que em 2018 votei no do Bolsonaro, pensando que ia ser uma coisa. Quando eu vi que não foi, eu digo, não, é isso aí. Quando foi em 2022, votei em Lula, porque eu queria tirar Bolsonaro. Só que eu, sinceramente, eu não tô vendo nenhuma possibilidade, nem para um nem para outro. Por quê? Porque eu acho que quando você vive de extremos,
é que não pode. Você tem que ter a razão. Você tem que pesar os dois lados. Não é porque você pensa de um jeito e eu penso de outro que a gente não pode conversar. Não é porque você gosta mais daquilo, você gosta mais de azul, eu gosto mais de vermelho. Porque a gente, não, vamos combinar os dois, dá roxo. Não é? O diálogo, nós na filosofia, o diálogo ele é muito importante. O diálogo é quando, traduzindo filosoficamente, quando dois ou mais vão dialogar onde nenhum dos dois tem a razão, porque não existe a verdade é uma coisa muito relativa, não existe a verdade. Que até Jesus diz o que é a verdade, né? Porque o diálogo, mas tem que ter pressuposto para o diálogo, tem que ter respeito, tem que aceitar a visão do outro, tem que aceitar a postura do outro, tem que escutar o outro. O que não pode ter é diálogo com quem acha que negro tem que morrer. Aí não pode não. Com quem acha que índio tem que morrer, com quem acha que artista é vagabundo, com quem acha que os professores nas universidades federais ficam fazendo balbúrdia, que é uma expressão que Bolsonaro usou, com quem acha que os artistas de rua é tudo vagabundo, né? Então, que é o chamado discurso de ódio. Com discurso de ódio não tem diálogo não, aí é combate mesmo, porque não dá para respeitar esse tipo de postura, esse tipo de mentalidade. Por isso que existe uma contradição que a gente chama de meu Deus, fugiu a palavrinha, que é assim, quando alguém diz respeite minha opinião, não é para respeitar a opinião de ninguém, porque não dá para respeitar a sua opinião dizendo que os negros do quilombo têm que morrer, dizendo que gay tem que apanhar. Não dá para respeitar esse tipo de opinião. Não tem respeito a esse tipo de opinião, né? Você não tem diálogo com esse tipo de gente, com esse tipo de mentalidade. Esse tipo de pessoa, você vira as costas. Não, é combater mesmo, né? Então não dá para sentar na mesa com esse tipo de gente, né? Não dá para sentar. E o que infelizmente foi o que a gente mais viu, né? Recentemente foi esse tipo de discurso, né? Porque isso reverbera em ações práticas, né? E eu sendo professor, eu fui atacado, sabe nem que eu existo, mas a gente era atacado na questão da cultura e na questão da educação. Eu sei o que eu passei em 2019 na Universidade de Campina Grande, né, por conta dos ataques do governo Bolsonaro. A gente fazendo um mestrado, tentando terminar e vendo a hora não terminar, porque o governo simplesmente cortava verbas, porque não queria. Que teve aquele período, sabe, que foi cortado mesmo verba para o federal, né? Não tinha como funcionar as universidades. A gente que estava lá dentro, a gente via. Então não tem diálogo com esse tipo de política, com esse tipo de postura, com esse tipo de mentalidade, sabe? Mas o diálogo é a coisa mais importante, respeitar o ponto de vista do outro. Porém, não se respeita o discurso de ódio. O discurso de ódio não pode ser respeitado, não pode ser nem cogitado você dar voz. E é uma coisa que eu não entendo. Você vamos lá, você querer votar em A em B, beleza. Agora, você saber que fulano, e assim, é a meia culpa que eu tenho, você saber que fulano defende essas coisas assim, e ainda continuar, uma coisa, pronto, eu tiro por mim, votei nele em 2018, pensando que ia ser uma coisa diferente, porque ele fez um discurso muito bonitinho naquela época, né? Engabelou muita gente. Só que na primeira oportunidade que ele teve, ele já foi. Quem falou ao contrário do que ele queria, já botou pra fora, que foi o Bebiano, e assim foi. E eu não entendo quem ainda continua pensando assim, dessa parte é aquilo que eu tô dizendo, dos extremos. A gente tá vendo nos Estados Unidos lá, né? O Trump lá tá querendo ganhar, e talvez ganhe. Esses extremos, assim, essas coisas que na minha cabeça não entra. Você não querer, você não pensar, não, vou mudar de opinião. Ou então, não vote em ninguém, né? A participação é importante e tudo, mas não pode, porque com essa extrema-direita não dá para dialogar, não fica difícil, não tem como. E ela tá no mundo todo. Aquele Netanyahu da guerra de Israel é isso, né? Extrema-direita, aquele povo não representa Israel nunca. E tá matando o povo da Palestina, né? É o caso do Trump, era o caso de Bolsonaro aqui, é o caso é horrível, sabe? Isso tem no mundo todo, infelizmente, no mundo todo. Tem na família da gente, tem no vizinho. E pronto, aí você falou num ponto bom, tem na família. E um monte de parente que não se fala por conta de política, é o que não me entra. Isso é que não me entra mesmo na cabeça.
é preciso ter uma nova postura. E por isso que eu fico com aquela frase de Eduardo Galeano: é possível fazer diferente. É possível gestar neste mundo, na barriga deste mundo, um novo mundo. Basta fazer diferente. Mas o problema é que não querem fazer diferente, né? Não querem fazer diferente, continua a mesma coisa, o mais do mesmo, como se diz, né? Aí voltando agora para a questão da cultura, e voltando também como a cultura modifica vidas, né? Eu vejo, como você falou, né? A cultura, no caso, uma literatura, um filme, uma música, pode mudar a realidade daquele povo que tem lá, né? Não pensa assim também? Sim, um dos mestres que nós temos na educação é Paulo Freire. Paulo Freire dizia: a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, quando você assiste um filme como A Lista de Schindler ou O Pianista sobre a Segunda Guerra Mundial, se você terminou o filme, você não sair com ojeriza dos nazistas, é sinal que você nem entendeu o filme nem nada. Porque se você entendeu, você vai sair com ojeriza aquela realidade nazista de Hitler. Então, você está mudando. Então, a sua postura começa a mudar em várias coisas, né? Em tudo. Então, o que a gente tem que trabalhar é o ser humano. Porque ninguém nasce. É uma frase de Simone de Beauvoir, uma filósofa, lá em 1940, no livro chamado O Segundo Sexo, 2 volumes, que ela diz: ninguém nasce, a gente se torna. Ali ela não está falando de sexualidade, não, ela está falando de tudo. Ninguém nasce. Dedé não nasceu, Dedé Monteiro, que ele se tornou. Padre Cícero não nasceu padre, ele se tornou. Não nasceu professor, se tornou. Aquele político, um empresário, todo mundo se torna. E esse se tornar é uma questão cultural. Vai da cultura que você recebe. Ninguém nasceu assassino, não. Esses homens que estão nas cadeias, essas mulheres traficantes de droga, pistoleiros, assassinos profissionais, estupradores, eles não nasceram estupradores. Houve uma educação que levou eles a isso. Um ou outro caso é que a gente pode dizer que é uma psicopatia. Que é uma patologia, né? Que é uma coisa inerente a ele, né? Que é uma educação, que é uma reflexão filosófica que tem desde a Idade Média, que é se o conhecimento é racional ou empírico. Se ele é aprendido ou ele é trazido, né? É chamado de inatismo e empirismo, né? Que os franceses defendiam o inatismo e os ingleses o empirismo. Então, tirando essas patologias da própria mente, o resto foi aprendido. Eu tive, não vou dizer, meu Deus do céu, vai pro podcast, menino com 11 anos, dizendo que gay tem que morrer. Aí eu me perguntava, onde ele escutou isso? Aí quando você vai olhar em casa, foi o pai e a mãe. Sabe, conhecendo o pai e a mãe, não tem pra onde, ele aprendeu aquilo, que um menino de 11 anos não tem noção de nada, e dizer, não, esses gays tem que morrer mesmo, porque gay, isso vai contra Deus, está contra a Bíblia. Meu Deus, de onde ele tirou isso? Ele não nasceu com aquilo, não. Ele foi educado para isso. Da mesma forma, se pai e mãe tivessem um pouquinho mais de bom senso, ele poderia chegar um dia e dizer: professor, eu acho que a gente deveria respeitar os gays, né, os negros. Meu filho, muito bem. Então tudo é questão de educação. Tem um pastor que eu gosto do que ele fala, que é Caio Fábio. Eu não sei se você conhece, pastor Caio Fábio, né? Uma vez ele lá no programa do Danilo Gentili lá, ele perguntou: pastor, como era que Jesus viu os gays? Ele disse: como eu e você. Ele não ligava para quem era gay, não ligava para nada, ele só queria mudar a vida dele, independente dele ser o que foi. Ele estava lá para lhe dar a salvação, independente do que você daquilo que você se sente. Tudo, né? Foi uma construção histórica, e aí tem um culpado, tem uma coisa que é culpada por isso, por essas questões sexuais que nós temos, essa moralidade sexual deturpada que nós temos, que historicamente só tem uma culpada no nosso mundo, e ela se chama a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica na Idade Média, foi a Igreja Católica, não foi Jesus, não foi antes dele, porque a compreensão sexual na época de Cristo era uma, então não tinha esse negócio de pecado. Foi na construção da Igreja Católica, em tudo que ela construiu durante a Idade Média, 1000 anos e até hoje, que acabou gerando essas perturbações psicológicas e sexuais que nós temos hoje, essa moralidade que
que é tudo proibido, que é tudo pecado, que é tudo vai pro inferno. Então gay vai pro inferno, prostituta vai pro inferno. Essa construção foi uma construção tipicamente da igreja católica. Eu fico tem um videozinho de humor que eu acho muito, muito bom, que é uma pessoa lá, né? A pessoa vê que a pessoa era gay, chegava lá para Jesus, eu tô com fogo, alguma coisa, e se tá me consumindo. Aí Jesus vai lá e cura. Aí, tá curado. Aí ele sai do mesmo jeito, né? Falando do mesmo jeito, obrigado, não sei o quê. Aí Jesus disse, era gastrite. Era gastrite. O povo pensou, não, ele queria se curar de quê? Daquilo que ele tá, do jeito que ele era, né? Não, o que ele queria ser curado era de uma gastrite que ele tinha. É porque tem um livro muito bom, embora seja muito longo, 1.300 páginas, de um francês chamado A História do Sexo. Li alguma coisa. E ele mostra como a sexualidade era vista na pré-história, na Idade Antiga, e com o surgimento da Igreja Católica na Idade Média, e depois na Idade Moderna, até chegar a nós hoje. Então é muito importante ver que não foi deixado, que tudo é uma construção social, histórica, cultural, né? Aí por isso que tem um culpado dessas coisas tudinho, que não tem pra onde apontar, foi a Igreja Católica medieval. Que depois também, isso foi antes de ter Lutero, né? Sim, a Igreja Católica, desde Trento, em 313, que Trento, 325, o Ariales, perdão, Niceia. O cisma foi em 1500 e pouco, né? Aí, né? Então, mas aí os evangélicos trouxeram também essa carga, que os evangélicos romperam com a Igreja Católica, mas os princípios morais, sexuais, teológicos permaneceram os mesmos. Eu acho que muitas vezes é mais... E hoje eles são mais radicais. A grande maioria, né, é bem radical com isso. Porque é outra coisa que eu não entendo. Se você é criatura de Deus, se você é nós somos todos criaturas de Deus, né? Se você é criatura de Deus e o único defeito, né, entre aspas, né, dando bem muita aspas, é ser gay, é ser lésbica. É porque você não acha esse fundamento em Jesus Cristo, não. Na cristologia não tem isso, não. É uma coisa, construção social, cultural. E é triste, porque isso é inclusive anticristão. Querer segregar, que você querer separar, né? É como os padres que faziam arminha na época do Bolsonaro. É anticristão, né? Porque vai contra todo o princípio de Cristo, não é nem da igreja, porque a igreja é outra coisa. Cristo é uma coisa, a igreja é outra, né? Mas é anticristão, inclusive. Essa postura. Eu volto àquele negócio, é você ter o respeito. O respeito é fundamental. Tudo começa com respeito. Se você respeita todo mundo, aí vai dar outra pessoa também se dá o respeito, você se dá, né? Mas nós temos deformações na formação, inclusive. Inclusive estamos com problemas aí seríssimos no Brasil por questões religiosas, a tal ponto que eu sou católico, sou, né, temente a Deus, tudo. Quase foi padre, né? Não podia ser diferente. Mas estudo e percebo e vejo, não sou alienado. É triste hoje você dizer que quando alguém fala em Deus, você começa a correr com medo. Quando alguém fala em Deus, quando alguém vem usar a Bíblia como argumento, você já fica ressabiado, você já fica cismado, porque ali já vem cargas de preconceito, de homofobia, de racismo, de misoginia, sabe? E infelizmente, porque o pessoal que está usando isso não são. Isso não tem muito na teologia, não. Porque os homens que estudam teologia, eles têm a cabeça aberta. Isso está justamente nas pessoas que não estudam. Por isso que estudar é bom. É como diz assim, estudar e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É bom o pessoal dar uma estudada a mais. O conhecimento sempre liberta e sempre transforma, né? Assim como a cultura. A cultura, ela é transformadora, ela transforma o homem, ela transforma a mulher, ela transforma o menino, ela transforma tudo. Embora você tenha agentes culturais também que, do ponto de vista humano, deixam muito a desejar. Mas isso é casos de patologias. Porque a cultura realmente... Porque a cultura, ela humaniza. A gente está falando de humanização, a gente já está num livro... Então você tem aqui as instituições sociais, igreja, política, família, escola... Mas só quando a gente fala em humanização, a gente está falando um pouquinho acima. Transcenda um pouco mais. Transcenda. Então, é como falar em espiritualidade. Não está falando de igreja, nem de espírito, nem de carismático, nem de evangélico, nada. A espiritualidade, ela está acima. Então, quando você fala em humanização, você está acima de tudo isso. Sabe? Então,
a cultura, ela humaniza, né? Assim como a educação. E eu que vivo também na educação, mas em outra parte, na parte da não burocrática, mas na parte administrativa, né, da educação, eu vejo isso. Eu vejo o quanto é importante a educação. Vou citar o exemplo mesmo da pandemia, que estava tudo fechando e tinha que fechar. Tinha que fechar, porque não tinha sentido todo mundo morrendo e ficar criança que podendo ser vetor do vírus, né, no caso. E eu vi que mesmo com toda a dificuldade, não parou. Lá a gente aqui na GRE, junto com o governo na época de Paulo Câmara, né, a gente veio as determinações e aqui também a gente se mobilizou. Coquinha era Socorro Amaral, né, era a gestora aqui da GRE, e a gente fez de tudo, desde de dar não dar palestra, de fazer formações para o híbrido, né, para poder ficar o aluno em casa, tendo a aula. O governo também se moveu. E se não fosse isso, a educação, que já a gente tem que ser também realista, né? A educação no Brasil como um todo, ela é carente. Muito. Né? Mas mesmo com isso, a gente desceu, mas não foi. Eu acho que o prejuízo seria pior se a gente não tivesse na parte administrativa. Também lembrar também dos professores, né, que ajudaram, né, gestores de escola, nos ajudaram nisso aí. E a gente viu que os alunos, embora num momento difícil, nem novo, né, para muitos, o rendimento foi um pouco abaixo, mas não foi tão pior se a gente não tivesse tido essas ações. Não parou. Foi um período muito difícil, Ave Maria. Até hoje eu guardo princípios daquele tempo. Não chamo sequelas, mas princípios. Eu modifiquei minha vida na época da pandemia, por exemplo. Né? E muita coisa que eu mantenho hoje ainda é reflexo daquele tempo da pandemia. Acho que muita gente, né? Perdão, muita gente. Foi um período difícil, a gente temeroso, mas a gente teve que tomar posturas. E o triste é que, por exemplo, não vou dizer o nome do santo, senão eu venho em processo. Você ter vereador em Itabira dizer que os professores não deviam ganhar porque não trabalharam na época da pandemia. Aí não. Tem um testemunho, uma professora que disse. Foi lá na Câmara. Não, vocês não merecem coisa não, porque vocês não trabalharam na pandemia. E são nossos defensores, né? Então o triste é essa visão preconceituosa. Porque foi um período difícil, os professores trabalharam muito. Como professor, a gente trabalhou muito. O ensino remoto embora não seja não é o ideal. Né? Porque nessa época também se espalhou a ideia da educação em casa, também vindo do mundo bolsonarista, né? Um advogado que inclusive está preso por corrupção, criou uma coisa chamada Escola Sem Partido, que é uma imbecilidade tremenda, né? Na ideia, inclusive o que criou, e ao lado disso criou-se a ideia de que os professores estavam doutrinando os alunos e que o pai e a mãe deveriam educar em casa. E a pandemia mostrou que isso não é possível, isso não é uma realidade viável, né? Porque partiu também do universo bolsonarista essa ideia de que seu filho devia aprender em casa e não ir para a aula de um professor de história e dizer que a ditadura militar foi ruim, porque em casa eu vou dizer que ela não foi, então meu filho vai ser educado em casa, porque eu não quero que meu filho... Eu escutei isso, é que eu não permiti muito, a gente teve que mandar o pé no bucho. Mas teve um pai que uma vez disse: eu não quero que ensine Paulo Freire para meu filho, não. Eu digo, ainda bem que não sou eu nem você que escolhe o conteúdo, né? Porque nem eu escolho, nem você escolhe, tá? Aqui, como uma vez eu dei uma aula sobre a ditadura, a menina chegou em casa questionando e o pai veio. Só que a gente manteve pé no bucho. Pra briga mesmo. Né? O sangue subiu no olho assim. Né? O fogo assim. Aí eu disse, olha, é o conteúdo do módulo, não sou eu que estou inventando, não. Infelizmente a gente tem que dar essa justificativa. E outra, você não está inventando a história está aí. Então, porque a educação, ela tem esse fator de dar essa facada, de ser essa foice, como diz Chico César, de ser essa machadada, como diz Kafka. Uma educação que não muda. Eu digo aos meus alunos da faculdade, eu disse agora, eu tenho turma do primeiro período, se depois de 4 anos vocês continuarem do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito que estão pensando agora, é sinal que essa faculdade serviu de nada para vocês.
Nada. Porque a mudança ela é natural. Se você está aberto ao processo de aprendizado. Porque você vai estar tendo acesso a autores, a pensadores. Então é natural que você mude. Quem lê uma coisa diferente, muda. Se você lê um livro de... Pensar alguém, sei lá, um livro de Platão, um livro de um filósofo, você muda alguma coisa em você. Sabe? Então, isso é natural. Se você estiver aberto à mudança. Mas também se estiver fechado à mudança, você pode ler 1000 livros, melhores que sejam, não adianta nada. Se ficar com aquela ideia fixa só de... a coisa mais idiota que eu acho no mundo é dizer que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. Pronto, outra coisa que veio também desse universo. Por isso que não tem diálogo com esse universo. Sabe? Não é difícil você ter diálogo com esse universo, porque é meio irracional, é meio, sei lá. Eu não discuto muito, não. Eu tô discutindo isso aqui. Sabe por que eu faço? Eu dou risada. Porque eu nem discuto, porque isso é montar palco pra doido. Aí é dar palco pra doido mesmo. Porque assim. Eu não monto. Porque é dar a chance deles responderem. E eu não dialogo. Então eu nem comento que eu não dialogo. Pra você ver, né? Como isso é coisa de doido. Porque a Terra foi. Descobriu-se que a Terra era redonda num cálculo. Eu não me lembro quem foi a pessoa que fez chegou a esse cálculo. Mas isso Galileu, Copérnico, Kepler, Giordano Bruno, lá na Idade Moderna. Principalmente Galileu com a luneta, né? Esse a gente vê a maior prova, a gente 1600, vê a Lua é redondinha. Como é que a pessoa... 1600. Isso é chamado de heliocentrismo. Isso. É o heliocentrismo moderno, combatendo o geocentrismo. É uma história bem interessante, mas não vamos entrar aqui. Não precisa ser uma aula para explicar o geocentrismo, depois o heliocentrismo, depois as ideias de Newton, de Einstein, da cadeira de roda chamada Stephen Hawking, né? Carl Sagan, é um universo. Carl Sagan, ele tem uma frase dele que é muito bonita, que é: a gente é feito de poeira de estrela. Poeira cósmica. Quem diz isso muito também é um pensador muito bonito chamado Teilhard de Chardin, que é um francês que era padre. E você vê o nível de preconceito. Teilhard de Chardin morreu em 55, na Páscoa de 1955, na sexta-feira de Páscoa. A Igreja Católica proibiu as pessoas de ir ao enterro dele. E era padre. E era um dos padres mais famosos, era um francês. Só tava ele e o coveiro. É triste mesmo. E ele construiu uma teoria maravilhosa, sendo padre, mas era também cientista, pesquisador, sabe? E escreveu um livro muito bonito, chamado... Não, A Condição Humana é de Hannah Arendt. Meu Deus, fugiu agora. Minha mente tá perdida. Porque o HD tá cheio. Mas o Teilhard de Chardin é alguma coisa com humano. Sei que é um pensador fantástico, né? E ele diz a mesma coisa. Nós somos poeira, nós somos frutos de poeira. Porque nós somos matéria. Nós somos matéria. Darwin já dizia isso. Mas Ave Maria, falar em Darwin, esse universo é complicado. O Darwin já dizia isso. Nós somos matéria tal qual essa parede, essas coisas é matéria. Pó. Nisso a Bíblia tem uma coisa: tu és pó e ao pó voltarás. Somos pó tal qual a árvore, né? A matéria é a mesma, né? Você falando aí desses pensadores assim, e eu vejo como é rico a gente conversar com uma pessoa que tem tanto a nos dizer como foi Genildo. Genildo, a gente vai estar se encaminhando para o fim, né? E eu agradeço mais uma vez você ter topado, ter vindo para esse projeto que é pequeno, mas que eu acho que o episódio fica, muitas pessoas vão ver, e se uma só, né? Aquele negócio, se uma só se sentir tocada, se sentiu que valeu a pena, eu acho que tá com quase 1 hora e pouco já. Eu acho que já passou de 1 hora, né, Thales? 1h24. 1h24 minutos, né, de pura... E eu vou dizer sem querer falar errado, né, de pura sabedoria. Porque eu já lhe conhecia, né, de outros carnavais, mas a gente teve outra prova, mais uma prova do quanto Genildo Santana contribui para a arte, contribui
para a nossa cultura, contribui para o Pajeú em si, né? E eu queria que você desse as últimas palavras e se tem mais alguma coisa que você queira dizer. Não, eu quero agradecer a você, muito agradável esse momento que a gente está fazendo aqui, muito gostoso, agradecer o convite. Quando você falou, eu digo, gente, vamos fazer sim, vamos marcar e torcer para que o projeto continue, para que mais projetos venham, mais Paulo Gustavo venha, para que possa fazer mais podcast, para que a gente possa fazer. Você disse uma coisa que é um princípio que eu uso há muito tempo também. Quando eu publico livros, não é só para minha vaidade pessoal ou uma poesia que a gente joga na internet ou publica. Eu penso a mesma coisa. Se uma pessoa ler um livro meu, ler uma poesia e se sentir tocada, já terá valido a pena, né? Não para modificar o que ela pensa, que tem que respeitar tudo, mas se uma pessoa ler e dizer, poxa, rapaz, isso aqui me tocou de alguma forma, seja crítica, seja emotiva, seja no coração, seja na mente, nas minhas aulas, se um aluno, tenho 30 alunos na sala, mas se um captou e saiu tocado ali, para mim a aula já valeu a pena. Então eu trabalho com a estatística de uma pessoa também, né? Então se uma pessoa vê o podcast e achar maravilhoso, já valeu a pena. Agora, claro, se for 30, 10 mil, 20 mil, né? Quanto mais melhor, né? Mas eu trabalho com a estatística de um. A gente, né? tem que passar na vida e mudar a vida assim, tentar mudar a vida de alguém, tentar contribuir para a vida de alguém, né? Por mais defeitos que a gente tenha, que às vezes é mais do que as nossas virtudes, né? Mas aí se é uma coisa... E eu tenho um exemplo muito particular meu, que uma vez eu tocando uma missa num sítio qualquer que eu não lembro, cheguei lá, aí a mulher escutou minha voz lá e disse, cara, é você que canta na rádio lá, na missa? Eu digo, sou eu. Eu disse, meu filho, você tem a voz muito bonita, não sei o que. Falou assim, eu fiquei envaidecido, claro. Mas eu digo, não, tem mais gente que toca lá. Mas eu digo, não, mas é porque eu gosto quando você canta. Aí aquele me tocou. Uma pessoa que nunca me viu na vida só escutou minha voz e reconheceu minha voz eu cantando lá. Né? E assim como outros fizeram comigo, eu também faço a mesma coisa, porque eu conheci alguns dos meus influenciadores, dos meus mestres, como Maria de Suassuna, Frei Beto, Dedé Monteiro e tantos outros. Mas tem um monte de autores, de escritores, de pessoas maravilhosas que eu nunca vi, inclusive que já morreram, tá? Não sei o quê. Esses intelectuais que a gente estuda na filosofia, na teologia, na história. E eles me tocaram, eles falaram comigo através dos livros que publicaram. Assim como tem... Hoje eu estou muito ligado a um cara da USP de São Paulo chamado Flávio Ricardo Vassolé, que ele, inclusive, comprei um livro dele chamado O Diário de um Escritor na Rússia. Os vídeos dele no YouTube eu vejo todos. Eu vi um e me encantei. É de filosofia, né? Filosofia e literatura. Que ele é professor de literatura na USP. Sobre Goethe, né? A Árvore de Goethe em Boulevard é meu pai, é o título da crônica. E eu me encantei. Então, eu não o conheço. É um cara novo ainda, eu não conheço. Espero conhecer um dia. Então, ele me tocou. Então, isso é maravilhoso. Então, a mesma coisa que os outros fazem comigo, eu espero também que o que a gente faça toque alguém também, sabe? É muito bonito. Numa dimensão menor, nossa. Eu vou terminar, né, esse papo com um mote, eu acho que não foi da primeira, não sei, mas de uma mesa de glosa que foi Padre Mário, que é da fenda do solo rachado, brota a flor da esperança, né? E é assim que eu acho que a gente tem que ser. A gente tem que ser aquela semente que vai germinar, né, mais tarde. Tentar fazer alguma coisa interessante na vida, né? Eu brinco muito assim. Dinheiro todo mundo ganha, dormir todo mundo dorme, comer todo mundo come, transar todo mundo transa, sexo todo mundo tá fazendo, sei lá, respirar todo mundo tá respirando, ouvindo música todo mundo tá ouvindo música, mas não é todo mundo que tá escrevendo livro em Itabira, não. Então o nosso diferencial é esse, né? Assistir filme todo mundo assiste, ler todo mundo lê. Agora não é todo mundo que tá fazendo podcast igual você, não. Então esse é o diferencial, né? Não é todo mundo que tá cantando de viola igual Zé Carlos, igual Pedro de Alcântara, igual Sebastião Dias fez. Então esse é o diferencial. Então você tem que fazer alguma coisa diferente. E o meu diferencial é isso, é fazer arte, dar aula, todo mundo dá, eu também ministro aula, tudo, mas
fazer poesia, muita gente faz, então, mas tento fazer alguma coisa diferente com o que Deus me deu, né? E com o que a gente foi buscando. Deus deu o talento, parte de você compartilhar ele, né? Genildo, mais uma vez, né? Obrigado por ter aceito. E assim, que Deus lhe dê mais discernimento e ilumine mais seu caminho, né? Mais do que já iluminou. Obrigado, Paulinho, eu agradeço. Eu vou terminar com uma poesia intitulada Tabira, que diz assim: agradeço, desejo sucesso para você, sua família linda, e mandar um abraço para todo mundo e me despeço com essa poesia. Tabira é meu berço, minha terra e meu lar. Tabira é meu céu, Tabira é meu chão. É céu que Deus pôs aqui no sertão, mais belo é o seu sol, lindo é o seu luar. Os seus violeiros, artistas sem par, seus carros de bois cantando cocão, seus agricultores, seu povo exemplar merecem meus versos, minha inspiração. Suas tardes quentes, suas noites frias, sua feira tão grande e suas cantorias aqui me prenderam para não mais soltar. E embora vivamos momentos tão críticos, e apesar de todos seus falsos políticos, Tabira é meu berço, minha terra e meu lar. Então, um abraço para todo mundo, obrigado e sucesso para todos nós. Obrigado, né? E até a próxima edição.